E estamos vivendo aí momentos decisivos. A cúpula dos BRICS está aí pensando agora o que fazer diante do novo ataque da OTAN e dos Estados Unidos. Esse novo ataque vem com a guerra de Israel e Palestina. O ataque não vem só com a guerra. Lembremos, a Palestina não faz parte dos BRICS e mesmo se Israel matasse ali 2 milhões de inocentes na Palestina e dizimasse toda aquela população, para os BRICS a diferença seria zero comercialmente. Mas os Estados Unidos e seus lacaios ali, que são o governo israelense, sabem que para os BRICS o massacre ali da população palestina é uma coisa muito cara, ou seja, uma coisa que vai incomodar demais. A Palestina tem ali como aliados alguns países árabes, apesar desses países jamais terem ajudado a Palestina de forma realmente efetiva a se livrar dos colonizadores que são Israel, esses países querem ali um protecionismo das pessoas inocentes na Palestina. Então, agora o que tenta a OTAN e os Estados Unidos é desesperadamente trazer algum país dos BRICS para a guerra. E tem dois que já estão aí se perfilando. O Irã chegou a ser aí nos 2-3 primeiros dias, chegou a ser acusado pela imprensa americana de ter financiado os ataques do Hamas. Logo depois, a imprensa americana parou, simplesmente fingiram que isso não aconteceu, que essa acusação não foi feita, porque a oposição ao Joe Biden, que é tão criminosa como a oposição ao Lula, são fascistas, passou a disseminar fake news de que aquele ataque foi feito com dinheiro liberado pelos Estados Unidos. Lembremos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, liberou 6 bilhões de dólares para o Irã em troca de 5 prisioneiros americanos que estavam ali presos no Irã. Ok, só que agora veja o que aconteceu nas últimas horas. O Biden parou e a imprensa americana, que sempre o apoia, parou de disseminar isso aí por conta das fake news do pessoal do Trump por alguns dias. Ontem à noite voltaram a disseminar fortemente que foi o Irã quem ajudou o Hamas e que o Irã está apoiando grupos terroristas. Por quê, Thiago? Porque o governo americano fez uma retenção ali de 6 bilhões de dólares que o Irã tinha em outros lugares. Então o que aconteceu? Nas últimas semanas, os Estados Unidos negociaram com o Irã o seguinte: olha, tem 5 prisioneiros americanos no Irã, a gente vai liberar para vocês 6 bilhões de dólares que vocês têm de dinheiro da Coreia do Sul. Então o Irã vendeu petróleo para a Coreia do Sul, o Irã entregou o petróleo, a Coreia do Sul pagou pelo petróleo e os Estados Unidos retiveram o dinheiro num banco americano, porque as transações são feitas em dólar. Se são feitas em dólar, sempre passa por uma instituição americana. Vê como é ruim termos o mundo em dólar. Pois bem, o que aconteceu? Os Estados Unidos liberaram 6 bilhões para o Irã liberou os 5 prisioneiros americanos. Depois que começou isso tudo, os Estados Unidos acusaram o Irã, a oposição americana passou a acusar o Biden dizendo: mas você liberou dinheiro para eles, então se foi o Irã mesmo, foi com o dinheiro que vocês liberaram 6 bilhões. Queira ou não, então se o Irã deu 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões que seja para o Hamas, quem deu dinheiro para o Irã deu indiretamente para o Hamas. Fim. Então o Biden pegou e congelou outros 6 bilhões que tinham o Irã em outro lugar para falar: não, agora então vocês perderam tudo. Só que peraí, você vai fazer essa palhaçada com o governo do Irã? Mas não vai mesmo. Então o Irã falou: peraí, então a gente não descarta mais ajuda a outros grupos. Ao Hamas não, mas a outros grupos que tem aí, a gente vai para cima de Israel então. Então aquilo que eles querem, que é levar países dos BRICS para a guerra, os Estados Unidos estão agora a todo vapor com isso. Congelar dinheiro do Irã é praticamente uma declaração de guerra, dizendo: vocês entregaram os prisioneiros, a gente entregou o dinheiro aqui, mas a gente congelou mesmo o dinheiro aqui. Então, na verdade, vocês entregaram 5 prisioneiros e não ganharam nada. Foi isso. Isso para tentar barrar fake news. Só que, veja, não barra as fake news, porque eles realmente chegaram a liberar os 6 bilhões. Se o Hamas tiver realmente feito os ataques com o dinheiro do Irã, foi realmente, indiretamente, com o dinheiro liberado pelos Estados Unidos. A fake news do Trump diz que era dinheiro público americano, e não era. Era dinheiro da Coreia do Sul que estava retido pelo governo americano. Mas, de qualquer maneira, tá ali. Pois bem, eis que Israel, para tentar também fazer com que a guerra aumente, Israel atacou a Síria, atacou os 2 principais aeroportos da Síria. Tem uma coisa, a Síria hoje tem um presidente, o presidente da Síria sempre foi mais alinhado à Rússia, principalmente depois da invasão americana. Aí, peraí, os Estados Unidos me invadiram, é óbvio que eu vou me alinhar a quem está contra eles. Tá,
bombardeando aeroportos da Síria, bombardeando, matando pessoas inocentes na Síria, que não está em guerra com Israel, o que Israel faz é o seguinte, é falar, vem pra guerra, Síria. Você vai entrar na guerra? Ah, não vai? Então, e a Rússia? A Rússia não tem aí tropas na Síria? Por que a Rússia não entra na guerra? Lembremos, nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, na Síria, os Estados Unidos estão roubando óleo da Síria, estão roubando petróleo da Síria. O exército americano se recusa a deixar a Síria, o exército russo não vai brigar com o exército americano lá, então tem ocupação da Rússia, os sírios amam os russos, que foram eles quem os libertaram ali de toda a desgraça que os Estados Unidos fizeram no país. Os sírios odeiam os americanos estão lá roubando o petróleo da Síria neste exato momento, tá? Então a Síria é um país ocupado. Lembremos, sempre que eu falo aqui Israel, eu estou falando de um país cujo todos os governos são lacaios dos Estados Unidos. Israel faz o que os Estados Unidos mandam porque são financiados para isso, tá? Israel é uma coisa, judeus são outra coisa. Tem uma coisa que até a imprensa, você vê aí a Globo, a Globo News virou OTAN News. A Globo News virou ali um braço de fake news dos Estados Unidos e da OTAN. É fake news dia e noite, todos os dias, inclusive colocar o sinal aberto. Quando a Globo coloca o sinal aberto, saiba, é porque eles querem uma manipulação forte, é porque eles precisam te convencer das mentiras deles o mais rápido possível. E se você não pegar as mentiras deles e não ficar ali doutrinado por eles o mais rápido possível, tem uma chance de você entender que o que eles estão falando é mentira. Então é por isso que eles abrem um sinal, que eles te bombardeiam por todos os lados, que toda a imprensa começa a bombardear com mentiras. Entre as mentiras, o primeiro-ministro de Israel, ele publicou uma foto nas redes sociais de crianças que teriam sido queimadas lá em Israel. E aí logo depois apareceu uma confirmação de que a imagem que o primeiro-ministro de Israel, fascista, o Bolsonaro de lá, o Netanyahu, publicou, é uma imagem, aqui é uma ferramenta que detecta isso, foi feita por inteligência artificial. E tá aqui, This image is generated by AI. Em bom inglês aqui para você ver que é a imagem que... eu tô mostrando a imagem horrível aqui porque é uma imagem fake, não é uma imagem de uma criança carbonizada, de um bebê carbonizado, é uma imagem fake. Então, ele colocou isso. Toda a imprensa mundial mostrou essa imagem como verdade e a imagem é mentira. Anteontem, o Joe Biden, num pronunciamento ao mundo, ou seja, o Joe Biden, ao vivo, em rede mundial, disseminou fake news dizendo que viu fotos de 40 bebês decapitados. Depois, o próprio governo de Israel desmentiu e falou, não teve nada disso. Para manter as fake news, o Bolsonaro de lá publicou isso. O que o Biden está tentando mostrar para todos os governantes de extrema-direita do mundo inteiro. Isso passa pelo fascista da Polônia, Andrzej Duda, pelo Orbán da Hungria, passa pelo Erdogan da Turquia, pelo Netanyahu de Israel, o Bolsonaro, se estivesse no poder no Brasil, ou o próximo fascista do Brasil, o Milei, que está para chegar ali na Argentina, e outros. A mensagem é clara do governo americano, presta bem atenção. O fascista, o neonazista, o nazista dos tempos lá de 90 anos atrás, que nem importa. A sua ideologia, o quão lixo é. Se você se render aos interesses norte-americanos, você vai ter amplo e irrestrito apoio de toda a imprensa mundial que é subserviente aos Estados Unidos. Obviamente, não a imprensa aí dos países que não são ocidentais, mas a imprensa que nós estamos acostumados aqui, a imprensa americana, a imprensa de toda a América Latina, a imprensa de toda a Europa, que é o que chega aos brasileiros, e aos americanos, a esse pessoal, essa imprensa vai apoiar ampla e irrestritamente. Temos o exemplo do Zelensky, neonazista, temos agora o exemplo do neonazista Netanyahu. Então é isso. Faça o que a gente quer, que a gente não tá nem aí. Se você quiser dar golpe, se você quiser banir, o Zelensky baniu todos os partidos de esquerda e manteve não apenas manteve, deu dinheiro público aos partidos nazistas na Ucrânia. Não tem problema. Você vai ser pintado como um cara que é a favor da paz, a favor da humanidade. Você é a melhor pessoa da história deste universo. É isso que a gente vai pintar para você. Então, Zelensky, Netanyahu, se fosse o Bolsonaro, alguma coisa, não importa. Esse é o novo recado que os americanos estão dando. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte. Eles perceberam que ganhar eleições e colocar governos que são ali subservientes aos Estados Unidos não está dando mais certo. Eles não conseguiram. Eu vou te dar um exemplo. Na América Latina, tínhamos governos como o Fernando Henrique, depois foi o Serra, o candidato. Em 2006, lá atrás, foi o Alckmin.
depois foi o Serra de novo, depois o Aécio. Esses candidatos da direita no Brasil, todos ali subservientes aos Estados Unidos, perderam, levaram uma surra. Em alguns países que tem menos dinheiro que o Brasil, no Brasil é difícil porque o Brasil, depois dos governos Lula, passou a ter muito dinheiro de reservas cambiais, então é difícil plantar uma crise financeira no Brasil. Até conseguiram plantar uma crise em 2015, mas teve que ter ajuda de todo o Congresso Nacional para aprovar pautas bomba, porque senão não conseguiria. Mesmo com o Congresso Nacional parado, 2023 o Congresso Nacional foi o ano que menos trabalhou na história. Mesmo com o Congresso parado, a economia melhora. O Brasil é um país que vai melhorando a economia depois do que o Lula construiu em 8 anos de governo. Outros países menores, como na América Latina, África, Ásia, não tem isso. Países europeus também não têm, alguns países europeus não têm reservas tão grandes. Então eles estão extremamente vulneráveis a qualquer tipo de manipulação de mercado. Olha a Argentina, olha o peso argentino. $1 vale 800 pesos, faz pouco tempo valia 5. Imagina o dólar que está a R$5, chega a R$800, $1. Fala, caraca, Thiago, mas hoje o dólar está a 5, está alto. Antes do Bolsonaro estava a 3, o Bolsonaro entregou a 5,80, com o Lula chegou até a 4,80, agora está 5, 5,10, mesmo assim está meio alto. Imagina, chegou a 800! Como, Thiago? Por quê? O mercado norte-americano, num país que não tem reservas cambiais, consegue fazer e derrubar qualquer moeda. Porém, o que acontece é o seguinte, nesses países, mesmo assim, sabotando governos de esquerda, os Estados Unidos não conseguem colocar quem eles querem lá. Quem os Estados Unidos querem na Argentina? É a candidata que está em terceira, não vai nem para o segundo turno, porque é a candidata da direita. No Brasil, quem eles queriam na última eleição? Não era mais o Bolsonaro, poderia ser o Lula, mas não tinha chance, não tinha um candidato ali, nossa, eu sou subserviente aos Estados Unidos 100% e vou ali com os interesses americanos. Quem era no Brasil aí nessa eleição? Talvez a Tebet? 2%? 3%? Não tinha chance. Na Argentina também, está lá em terceiro, em outros países também. Por quê? Porque a população entendeu que esses candidatos neoliberais levam a população à miséria. Então a população fica entre a esquerda ou a extrema-direita. Em países em que os Estados Unidos conseguem minar os governos de esquerda o suficiente, como a Argentina, a esquerda tem chance de perder a eleição. Tá bem equilibrado, é capaz da esquerda perder e do fascista de lá ganhar. Então, o recado sendo mandado é o seguinte, olha, os Estados Unidos não conseguem mais ganhar com os neoliberais, que ganhem com os fascistas. Então, se algum fascista ganhar a eleição, se você fizer o que a gente quer, você vai ter toda a imprensa mundial, inclusive do seu próprio país, a seu favor. Isso é o que estão mostrando aí com o fascista de Israel. O fascista de Israel não tem apoio nem da imprensa israelense. Nem a imprensa israelense, que é o impeachment, que é a queda dele, lá não é impeachment, ele é primeiro-ministro, que é a queda dele o mais rápido possível. A oposição lá se formou uma coalizão só para a guerra, e a oposição está lá batendo nele fortemente, dizendo que é tudo culpa dele, que olha, a gente vai aprovar tudo o que precisar para o orçamento de guerra, obviamente, mas tira esse cara daí, a culpa é toda dele de tudo que aconteceu. Nunca morreram tantos civis israelenses. É assim que a oposição está tratando e toda a imprensa israelense. No resto do mundo, o Netanyahu ele é o cereja do bolo. O Zelensky, olha o que aconteceu com o Zelensky. O Zelensky, ele passou a brigar com todo mundo, ele está sendo descartado. O que eu vou te mostrar aqui não aparece na imprensa brasileira, tá? Você não vai ver isso na imprensa brasileira. Vou te mostrar aqui, como eu sigo, eu falo polonês, leio notícias na Polônia, um dos maiores portais da Polônia. Aí tá aqui, em bom polonês, mas eu vou traduzir aqui pro português para você. Vamos lá. Zelensky, um amigo do Ocidente ou um oportunista? Aí tá aqui o Zelensky com o presidente da Polônia, assim, foto até romântica dos dois, né? Um romantismo danado. Amigo ou oportunista? Aí, Zelensky é conhecido por ser capaz de apreciar os sacrifícios de outros países apenas quando espera deles mais apoio. Ele chama a Polônia de aliados-chave quando está em Varsóvia, a Alemanha quando está em Berlim e o Canadá quando está em Ottawa. Mas quando sai de um determinado país, esquece do seu apoio, que nem sequer é pensado. Por sua vez, quando um país retém ajuda, Zelensky rotula-o de bastardo russo. Zelensky chamou a Polônia de bastardos russos. A Polônia. Qualquer pessoa que já foi para a Polônia sabe que o polonês mais odeia é russo. E eu vou te falar, eu fiquei pasmo quando eu fui lá. Eu achei que os poloneses odiavam os alemães. Nas partes que eu fui da Polônia, que são perto da Alemanha, onde eu morei lá, a Breslávia, ninguém odeia alemão, eles odeiam russos. Aí eu fui para Varsóvia, ninguém lá odeia alemão, eles odeiam são os russos. E franceses. Nossa, como o polonês odeia a França. É uma coisa, mais do que a Rússia até.
Aí você fala, caramba, chamar a Polônia de bastardo russo é uma ofensa para eles que é uma gravíssima. Você fala, por quê? Porque o Zelensky percebeu o seguinte, não vai mais ter, ele foi usado, a imprensa vai continuar aí, a imprensa mundial dizendo que o Zelensky é um grande estadista, que ele é o melhor de todos, mas o Zelensky é o seguinte, ó, dá ali o território do pessoal que já se considera russo para a Rússia, acaba essa porcaria que está acontecendo, já usamos seus serviços, você está devidamente descartado, colha os louros da sua fama mundial, colha aí o dinheiro que você roubou nessa guerra que não foi pouco e cala a boca. É isso que deram para o Zelensky. Agora o nosso querido da vez é o Netanyahu e muito em breve outros fascistas a gente vai tentar acoplar aqui para o Império Estadunidense e da OTAN. Esse é o plano deles. Os BRICS vão contra-atacar. Não pense que não vai ter contra-ataque. Não posso dizer que o contra-ataque vai ser com armas na guerra, que o Irã vai realmente entrar na guerra, porque ainda não sabemos. Lembre-se, nessa guerra geopolítica, a OTAN geralmente ataca com armas, tentando promover guerras, e os BRICS, os países aí dos BRICS, eles atacam mais com inteligência. Olha, começaram ali o conflito da Ucrânia, passaram a impor inúmeras sanções à Rússia, e o que aconteceu? Eu falei aqui, eu lembro de inúmeros plantonistas dizendo que não, não, não e não. Eu lembro que teve um vídeo que eu fiz, eu perdi 1.500 inscritos no Plantão Brasil, em que eu falei, olha, gente, esse conflito todo na Ucrânia está acontecendo porque os Estados Unidos plantaram isso, estão impondo sanções à Rússia. Essas sanções vão acelerar a desdolarização no mundo. Essas sanções não vão machucar em nada a economia russa e daqui a alguns meses vocês verão que a Rússia estará muito melhor do que hoje e os europeus e os americanos muito pior. Pois bem, isso faz 1 ano e meio, muito antes de passar 1 ano e meio, muito antes do que hoje, hoje 1 ano e meio depois a gente já vê. A Rússia tem uma das economias que mais cresceu no mundo em 2022 e em 2023. As economias europeias estão dilaceradas, a Alemanha está no chão, os Estados Unidos estão no chão, os líderes europeus estão com a sua popularidade no chão, o Joe Biden está 10 pontos atrás do Donald Trump na última pesquisa, 10 pontos atrás do Trump. Para você estar atrás do Trump, você tem que fazer muita coisa errada. E a Rússia? E a Rússia é uma das economias que mais cresce. Fala, pô, realmente aconteceu isso. Então veja, de um lado, o pessoal pensa com o fígado, só pensa em morte, em sangue, em tudo mais. Do outro lado, por mais que você tenha gente lá que você não concorda, que sejam alguns sanguinários, outros não, uns mais, outros... De um lado, o americano e a OTAN, eles são os mais sanguinários da história da humanidade. Nunca se matou tanta gente de maneira tão cruel como a OTAN fez nas últimas décadas. Do outro lado, por mais que tenha gente sanguinária, eles pensam com a cabeça. E aí a gente vê o maior problema da humanidade nos últimos 70 anos é o imperialismo dos Estados Unidos. Este problema está para ser resolvido e olha, vou falar, essa resolução desse problema está acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginaria por conta dos próprios erros deles. Essa guerra de Israel com a Palestina vai acabar acelerando em muito isso. E o fato deles estarem cometendo esse genocídio contra a população civil palestina, eles acham, nossa, isso vai fazer... Não muda nada para a economia dos BRICS, mas a resposta que eles vão ter vai mudar muito para a economia, não só de Israel, mas principalmente de quem dá as ordens, que são os Estados Unidos e a OTAN. Prepara, viu? Tá começando aí um novo xadrez político. Veremos o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, porque eu continuarei aqui informando, porque se você se informar na Globo, olha, eu tenho pena, pena mesmo, assim, pena de quem se informa na Globo, viu? Falou!